Como no caso, citei, né, além dos personagens bíblicos, citei Martinho Lutero, que foi responsável pela grande reforma protestante. Citei como, né, se deu essa reforma a partir do momento que ele teve a percepção de estar em um ambiente, em um lugar que era a autoridade, né, religiosa e também política e econômica da época, e estava totalmente fora dos padrões da palavra de Deus. Como a igreja se perdeu ao longo da história, após Atos, após a morte dos apóstolos, a igreja foi se perdendo, deixando sua essência, sua característica, até chegar onde chegou. Em 1517 foi promovida a grande reforma, com as 95 teses de Martinho Lutero. E lógico que logo na sequência, muitos apoiadores, pessoas que estavam ali, a Bíblia foi traduzida, a Bíblia que era acessível apenas no alto clero da Igreja Católica naquela época, foi traduzida para várias línguas, e grandes reformadores, como de doutrinas diferentes, mas como Jacob de Hermínio, depois se vocês quiserem pesquisar sobre ele, João Calvino, enfim, tantos outros. E surgiram movimentos nos Estados Unidos, né, como eu citei aqui, da Rua Azusa, do pastor chamado William Joseph, que promoveu um grande avivamento, uma busca intensa que a igreja dele teve naquele momento. E teve eu citei, né, a reforma da reforma, né? Então, ao longo da história, teve a reforma, mais conhecida como a reforma protestante, promovida por Martinho Lutero, mas ao longo da história, a partir de 1500, teve várias reformas das reformas, né? Até chegar até nós, essa série de igrejas que nós temos, de movimentos, de doutrinas, enfim. Mas o que eu quis dizer com tudo isso é que Deus usou cada pessoa a seu tempo, naquele momento, na história, para promover algo grande, e usou pessoas comuns. E eu estou enfatizando nisso. Deus pode me usar e pode te usar para promover coisas grandes hoje, aonde você está. Não olhando para a sua condição social, financeira, mas olhando para aquilo que Deus tem para você. E esses homens, todos esses homens, eles foram inconformados com alguma situação que eles estavam vivendo, e a partir daquele inconformismo, eles se levantaram diante de uma situação para promover um movimento, um avivamento. Deus foi nos levantar hoje. Amém? E o tema que a gente deu nesses 12 dias de campanha é Desperta 2026. Que a gente crê que 2026 venha ter um despertar na igreja, mas que eu não possa ficar cobrando uma mudança geral, mas que eu venha mudar. Eu, como pessoa, posso estar mudando, posso estar me levantando, mudando, para que o avivamento aconteça, para que o despertamento espiritual aconteça. Tem que começar por mim, tem que começar por você, tem que começar pelo indivíduo, e assim Deus vai promover coisas grandes. Amém? Então, o que eu preciso para ser despertado espiritualmente? Eu preciso, em primeiro lugar, entender que eu tenho um propósito, entender que eu sou chamado, ser conformado com a situação, e mesmo quando eu estiver conformado com a situação, quando Deus falar algo comigo, eu preciso me despertar para fazer algo. Amém? A gente tem um exemplo, não precisa abrir sua noite, se você tiver um bom costume de anotar, ou no celular, ou na agenda, ou na própria Bíblia. Juízes 6 fala de um homem chamado Gideão, que é uma história também muito conhecida. Quando a gente olha para aquele homem e a situação de Israel, a gente percebe que, de alguma forma, ou por medo, ou por falta de recursos, por algum motivo, Gideão está conformado com aquela situação que eles estão vivendo.